Querida Igreja de Jesus, de Brasil 5, eu quero vos saudar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer para os irmãos que, apesar da distância física, mas me sinto unidos com vocês, no nome santo de Jesus e pelo Santo Espírito de Deus, nós estamos unidos numa mesma fé, no mesmo propósito, porque o Deus da glória nos mantém unidos no poder do seu Espírito no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos, terça-feira, 24 de março de 2020, nós estamos ministrando uma rápida palavra para vocês, para que vocês não se sintam dispersos, para que vocês se sintam como igreja, para que não se sintam desamparados, desamparadas, porque Deus permanece conosco. Nós não podemos momentânea e temporariamente estar no nosso culto lá em Jardim Brasil 5, na nossa congregação, mas continuamos em nossas casas orando, servindo e adorando a Deus. E é por isso mesmo, querida igreja, que como vosso pastor e autorizado pelo nosso pastor presidente, o nosso pastor vice-presidente, que sempre nós, os dirigentes da congregação, os ministros, dessem uma mensagem de consolação, de edificação, de exortação para todos os membros da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que eu quero trazer uma palavra de Deus nesta noite, lá no livro de Juízes, capítulo 6, e o versículo de número, do versículo 11 até o versículo de número 13. Esse trecho da palavra de Deus que você pode abrir a sua Bíblia comigo e também acompanhar-me nessa leitura, para que à medida que nós formos falando, você vai acompanhando nas Escrituras e prestando atenção na palavra do Senhor nosso Deus. Uma coisa eu sei, Deus tem uma palavra para mim e para a sua vida nessa sua Escritura, que é poderosa, que é eficaz e que é verdadeira e que é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a leitura diz assim, querida igreja, Juízes, capítulo 6, versículo 11 até o versículo 13. E assim diz as Sagradas Escrituras. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se do cavalo, debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás Abzerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. O 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Glórias ao nome de Jesus. Querida igreja de Jesus, este trecho da palavra de Deus está escrito no livro de Juízes, como sempre costumo dizer. Juízes faz parte de um conjunto de livros chamado livros históricos, que começa em Josué e vai até Esté, e portanto ele está listado nesse livro históricos, porque conta a história também do povo de Israel. E aqui essa história na época em que o povo de Israel não tinha rei ainda e nem precisava ter, mas eles mesmo assim pediram, e isso imediatamente após a morte de Josué. E não se levantou um sucessor à semelhança de Moisés, de Josué, e o povo de Israel era julgado por vários juízes que Deus sempre levantava para defender o povo, para livrar o povo dos seus inúmeros inimigos que o próprio Deus levantava como um castigo, como uma repreensão, como uma lição, porque eles estavam naquela oportunidade, naquele período, cerca de 300 anos, sempre se rebelando contra Deus, pecando contra Deus. E uma das palavras características que caracteriza este livro é exatamente: fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aqui nós estamos de posse exatamente de um trecho que fala desse momento difícil para a nação de Israel, em que agora
este povo estava sob o jugo de vários povos ali que os estavam aperreando, que os estavam perseguindo, mas o principal inimigo deles era exatamente os midianitas. E agora o Senhor Deus Todo-Poderoso, que nunca deixou o seu povo desamparado, um certo dia, uma certa feita, em um certo lugar, o anjo do Senhor, que alguns estudiosos da Bíblia identificam desse texto que aqui era uma das teofanias, uma das cristofanias, aquilo que nós estamos estudando no nosso curso de teologia, do aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Velho Testamento, que nós chamamos de cristofania, ou seja, o Senhor Jesus se apresentando, ora em forma angelical, em forma de ser humano, e aqui nós estamos vendo uma teofania, uma cristofania de Cristo, porque o texto aqui fala anjo do Senhor, observe que está em letra maiúscula, anjo do Senhor, e mais adiante o próprio Gideão trata deste anjo como Senhor em letra maiúscula, mostrando que não era um anjo, não foi um anjo qualquer que se apresentou para Gideão, mas uma teofania de Deus, uma cristofania de Cristo. E o que Deus fez naquele momento ali? Deus, ele foi visitar, ele escolheu uma pessoa e foi visitar aquela pessoa, e no lugar onde aquela pessoa estava escondido, aquela pessoa estava amedrontado. Observe que o texto diz que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Ora, lagar não é lugar de malhar trigo. O lagar é lugar de pisar as uvas, para dali fazer o suco, para dali fazer o vinho, que era algo muito comum naquela oportunidade. O vinho era pisado pelos próprios pés, mas como ele estava amedrontado pelos midianitas, eles não poderiam malhar o trigo onde deveria o trigo ser malhado, e foi para o lagar. Mas não importa para onde nós estivermos, não importa o lugar para onde nós nos dirigirmos, deixa eu lhe dizer uma coisa para você, querida igreja, Deus vai à procura de você. Não importa, pode ser no lugar que não seja o mais adequado, o mais correto, como aquele não era o lugar adequado para fazer o trabalho que deveria fazer, que era malhar o trigo. Ele estava fazendo a coisa certa, mas no lugar inadequado. Mas mesmo neste lugar inadequado, Deus da glória, o Deus Todo-Poderoso, ele foi em busca, ele foi à procura de Gideão, ele foi levar livramento, ele foi levar providência, mesmo no lugar inadequado, que era o lagar. Lagar não era lugar de malhar trigo, mas mesmo assim Deus foi à procura de Gideão, Deus foi à procura de um homem, para que dele poder fazer um defensor para o povo de Israel. E assim, querida igreja, Jesus continua fazendo até hoje, mesmo que você esteja no lugar que você não acha adequado. Hoje, por exemplo, nós achamos que o lugar mais adequado para servir a Deus, para adorar a Deus, é a nossa igreja, é o nosso templo, e é bom mesmo estarmos todo mundo junto, mas nem sempre as coisas acontecem como nós achamos que deve acontecer. Eu tenho certeza que Gideão preferiria estar no lugar exato para malhar o trigo, que geralmente era o campo, mas ele não poderia fazer isso. E por quê? Porque havia uma situação que ele não tinha controle sobre ela, ele não governava aquela situação, ele não poderia malhar o trigo à vista dos midianitas, porque estes poderiam matá-los. E nós também hoje estamos com uma dificuldade de transitar, de sair às ruas, de ir aos nossos templos, porque hoje não são os midianitas, mas hoje é um terrível, perigoso vírus que está ceifando vidas, que está abalando as nações, e portanto as pessoas estão procurando os lugares muitas vezes não adequados até para trabalhar e mesmo para adorar, mas não importa, o importante é que no lugar onde nós estivermos, nós façamos o nosso trabalho, e o nosso trabalho como servo de Deus é adorar o Deus Todo-Poderoso, que vive e reina hoje para todo sempre. E mesmo ali naquele lugar, malhando o trigo no lagar, mas nós podemos observar e podemos concluir que aquele homem Gideão, ele continuava crente.
ele continuava fiel a Deus. Por que podemos dizer isso, pastor? Porque Deus não vai à procura de incrédulos. Deus não vai à procura de quem não quer nada com ele. Deus não vai à procura de quem não está pensando nele. E, portanto, Gideão, apesar de amedrontado, mas Gideão era servo de Deus. Gideão se lembrava, bendito é o nome de Jesus, dos milagres que Deus havia operado no Egito. Portanto, Gideão, apesar de amedrontado, apesar de estar escondido, mas Gideão continuava servindo ao nosso Deus e crendo em Deus. Porque, repito, Deus não vai procurar incrédulo, Deus não vai procurar quem não confia, Deus não vai procurar quem não acredita nele. E, portanto, esta mensagem é para mim e para a sua vida. Deus está à procura, como disse na mensagem passada, de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mesmo que você esteja na sua casa, mesmo que você não possa estar indo para a congregação, mas continue adorando, continue crendo, continue buscando, porque Deus está à sua procura, e isso não vai impedir de Deus usar a sua vida poderosamente para fazer coisa extraordinária, não só na sua vida, mas através de você, na vida de outras pessoas na sua rua, outras pessoas no seu bairro, outras pessoas na sua cidade, outras pessoas no nosso estado e outras pessoas na nossa nação chamada Brasil. O Deus da glória, o Deus que operou na vida de Gideão, é o mesmo Deus que hoje pode operar usando a minha e a sua vida, seja onde nós estivermos, para fazer coisa extraordinária neste país que está tão desesperado, nesse país que está tão amedrontado por apenas um vírus que está causando intranquilidade, desemprego, doença, morte. Mas não era isso que os midianitas estavam fazendo com o povo de Israel? Causando desespero, causando morte, estavam saqueando a casa dos judeus, a casa dos servos de Deus, mas mesmo assim, Deus estava observando tudo. Deus estava preparando a sua providência, como eu acredito na palavra de Deus, que assim como Deus providenciou a providência ali através de Gideão, o Deus da glória, se eu e você clamarmos, se eu e você continuarmos servindo, Ele também vai providenciar, bendito é o nome de Jesus, um escape, aleluia, Ele vai providenciar, bendito é o nome de Jesus, uma vitória, como fez para com o povo de Israel, através de um homem chamado Gideão, que era de uma tribo anônima quase, de uma tribo muito pequena ali em Israel. Mas para Deus não importa o tamanho, para Deus não importa a fama. Deus procura exatamente os anônimos. Deus procura as coisas que são para envergonhar as coisas que não são, para envergonhar as coisas que são. O importante é que você e eu possamos continuar servindo, possamos continuar adorando, possamos continuar trabalhando do modo possível, do modo necessário. Não podemos trabalhar da forma normal como estamos fazendo, mas eu e você podemos continuar trabalhando para Jesus, servindo a Jesus, aonde quer que nós estejamos, mesmo cercado nas nossas casas, mesmo sem poder sair de casa por conta das medidas sanitárias orientadas pelas autoridades. A ela nós devemos obedecer, e também pelos nossos pastores, pelo nosso ministério, mas isso não impede de você continuar servindo a Deus, adorando a Deus e esperando a providência de Deus, como Deus providenciou para a vida de Gideão. E o interessante, o texto sagrado, esse diálogo maravilhoso que é travado, aleluia, podemos dizer, de Deus com o homem e do homem para com Deus. Aleluia, Deus não estava falando com alguém que não ia escutá-lo. Deus estava falando com alguém que queria ouvir a sua voz, que estava, de certo modo, nós podemos ver pelo texto, já esperando o socorro de Deus. E nós também estamos esperando o socorro de Deus para essa situação tão difícil para a nossa vida, para a nossa nação. E deixa eu lhe dizer, Salmo 121 e o verso 1, onde diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então ergamos nossos olhos, as nossas vozes para os céus e clamemos pelo socorro de Deus, que o socorro virá, como foi para a vida do povo de Israel, atacado
tão seriamente ali pelos midianitas. E agora Deus começa travando o diálogo com Gideão. E Gideão também conversando com Deus, porque Deus quer conversar com você, mas você também precisa mostrar que quer conversar com Deus. E isso é o quê? É exatamente orar, porque a oração é quando o homem conversa com Deus e Deus conversa com o homem, e Deus conversa com o ser humano. E a palavra de Deus do Gênesis Apocalipse mostra de forma muito explícita esse diálogo que aconteceu entre os vários homens, as várias personagens da palavra de Deus. Em Gênesis, Deus falando com Abraão e Abraão falando com Deus. Em Gênesis, Deus falando com Jacó e Jacó falando com Deus. Bendito é o nome de Jesus. Deus falando com Moisés e Moisés falando com Deus. Deus falando com Josué e Josué falando com Deus. Aleluia! Então Deus que falou com esses homens no Velho Testamento também quer falar com você. Agora eu quero perguntar, você quer conversar com Deus? Bendito é o nome de Jesus. Porque muitas vezes Deus quer conversar conosco, mas nós arranjamos milhares de desculpas para não conversar com Deus. Mas nós estamos num momento de muita dificuldade, um momento extremamente grave, em que nós precisamos ouvir a voz de Deus, em que nós precisamos conversar com Deus. É nós que precisamos mais conversar com Deus do que Deus conversar conosco. Por quê? Porque nós dependemos de Deus. Deus não depende de nós. Nós dependemos dele. E a oração é a forma de nós mostrarmos o quanto dependemos deles e ele virá em nosso socorro, como diz a palavra do Senhor. Então, portanto, Gideão começa mostrando as suas fragilidades para Deus, mas também contando das suas dúvidas que assaltavam o coração de Gideão, e por certo, talvez não só de Gideão, mas também o coração de todo o povo de Israel, ali sendo cercado, ali sendo amedrontado pelos midianitas e por outros povos que detestavam e odiavam o povo de Israel. E quando Deus diz para Gideão, dizendo assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Que coisa maravilhosa. Deus, quando diz para nós que é conosco, e deixa eu lhe dizer nesta noite, o Deus que disse para Gideão, aleluia, o Senhor é contigo, é o Deus que diz para você nesta noite, eis que eu sou contigo, varão valoroso, varoa valorosa. Por quê? Porque Deus é o mesmo, ele não mudou, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse que estaria conosco e está todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que esta mensagem, esta palavra pode ser perfeitamente aplicável às nossas vidas, que Deus está conosco, varões valorosos, varoas valorosas de Brasil 5. Bendito é o nome de Jesus. Mas aí as dúvidas entraram no coração, se assomaram, e aquele era um momento especial, aquele era um momento que Gideão não podia deixar passar, para colocar para fora todas aquelas dúvidas que assaltavam, aquelas dúvidas que queimavam, quem sabe, a sua alma, que lhe deixava perturbado, e ele aproveitou para, em oração, para aquela conversa a sós, íntima, cara a cara com Deus, dizer para Deus o seguinte: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as tuas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Ou seja, Gideão, ele faz algumas declarações bastante interessantes aqui nesse texto. Primeiro, ele pergunta para Deus por que aquela coisa aconteceu com ele, por que aquela perseguição tão atroz, por que aquele exército se levantou poderoso contra a vida deles, a ponto dele ter que se esconder lá no lagar, malhar o seu trigo no lagar. Ou seja, era a grande pergunta que todos nós sempre fazemos para Deus: por que certas coisas acontecem com a nossa vida? Por que nós estamos sendo provados? Por que é que o coronavírus está apavorando a nossa nação, apavorando o nosso bairro, a nossa cidade? Por quê? Por quê? Deixa eu lhe dizer, muitas respostas somente Deus é quem pode dar, e muitas vezes ele dá quando ele quer e no tempo que ele quiser. O importante é que você
continue conversando com Deus. Não é pecado você perguntar para Deus, porque isso está acontecendo. Você só não pode exigir de Deus a resposta no seu tempo e do seu jeito, porque o soberano aqui é o Senhor Jeová dos exércitos. Bendito é o nome de Jesus. E Jesus disse: o que eu faço agora, não sabes, não entende, mas entendê-lo-ás depois. Depois nós saberemos. Por que que Deus está fazendo tantas coisas do modo como está acontecendo? De um certo modo, a Bíblia até nos diz, lá no capítulo 24, verso 7 de Mateus, Jesus dizendo que haveria nação contra nação, reino contra reino, fome e peste. E o coronavírus, a semelhança do ebola, da AIDS, da gripe SARS, da gripe aviária, da gripe suína, são pestes que vêm acontecendo no mundo todo para se cumprir a bendita palavra do Senhor nosso Deus. Porque todas as coisas nos sobreveio. Então, querida igreja, você tem a liberdade de perguntar para Deus, mas a soberania de responder é de Deus. E se Deus não responder do seu jeito, continue adorando e louvando ao Senhor nosso Deus. Mas o importante é que ele também declara uma coisa: ao mesmo momento que ele faz essa pergunta, ele também reconhece que o Deus da glória, o Deus que estava permitindo aquelas coisas, que estava vindo à vida do povo de Israel, era o Deus que tinha feito um milagre no Egito, era Deus que tinha libertado ele da poderosa mão de Faraó, onde seu povo passou mais de 400 anos, 4 séculos escravizado no Egito, mas a poderosa mão de Deus livrou o povo de Israel da escravidão de Faraó. Portanto, ele também reconhecia que Deus era poderoso. Podemos ler nas entrelinhas dessa conversa de Gideão: poderoso para livrar o povo de Israel das mãos dos medianitas. Mas agora em seguida ele faz uma outra declaração. Ele está sendo sincero para com Deus. Seja sincero para com Deus nesta hora. Na sua oração, mostre para Deus as suas fragilidades, embora ele já as conheça. Mas ele quer que você as confesse. Ele quer que você as diga, para que ele possa dizer: eu sou Deus que estou contigo, tomo pela tua mão direita e jamais te desampararei. Aleluia. E ele diz assim: porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Aqui tem duas questões que nós temos que salientar. A primeira, ele diz uma verdade. E a segunda, ele diz uma mentira para Deus. Na primeira, ele diz uma mentira para Deus. Ele diz assim: o Senhor nos desamparou. Não é verdade, Gideão. Deus nunca desampara. Deus nunca desampara quem serve a Ele. Deus nunca desampara quem o adora. Deus nunca desampara quem faz a obra dele. Portanto, Gideão, essa sua afirmação, podemos dizer, ela não é verdadeira, porque Deus não desampara. A palavra de Deus diz: ainda que uma mãe venha abandonar os seus filhos, todavia eu, Senhor, jamais te desampararei. Gideão. Igreja de Brasil 5, jamais o Senhor da glória vai te desamparar. Bendito é para sempre o nome de Jesus, porque Ele protege, Ele livra. Agora Ele prova do jeito que Ele quer, porque Ele é Pai e nós somos filhos. Ele é Senhor e nós somos servos, e como tal, nós temos que nos curvar diante dos desígnios, diante da soberania, diante da vontade soberana do nosso Deus Todo-Poderoso, a quem nós servimos de todo o nosso coração. Mas em seguida ele diz uma verdade. E qual é a verdade que ele diz? O Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. É absolutamente verdadeiro. Os midianitas não invadiram Israel porque tinha mais força do que Israel. De jeito nenhum. Porque tudo só acontece na nossa vida com a soberana permissão de Deus. Os midianitas só invadiram ali o povo de Israel porque Deus da glória permitiu. Porque se Deus dissesse para os midianitas: você não vai invadir, e não vai invadir. Porque assim aconteceu com o exército de Senaqueribe, que disse que ia destruir ali o povo de Israel. O povo ficou amedrontado, cercado em Jerusalém, mas não destruiu. Por quê? Porque Deus não permitiu. Assim aconteceu com o malvado e perverso Amã, que manipulou o rei Assuero de tal forma, forçando ele a decretar a extinção dos judeus. Mas também Amã não conseguiu seu intento, porque Deus livrou. Bendito é o nome de Jesus. O povo de Israel, o povo hebreu, de ser extinto através do malvado Amã, que foi humilhado, morto, e no lugar dele foi erguido e exaltado Mardoqueu, porque Deus não permite
ninguém tocar no povo dele quando ele determina. Mas neste caso, Gideão está dizendo uma verdade. Foi o Senhor que entregou na mão dos medianitas. E nós também podemos concluir que essas coisas que estão acontecendo hoje é a mão de Deus sobre todas as nações. As nações que são incrédulas, as nações que rejeitam os princípios da palavra de Deus, as nações que escarnecem de Deus, mas não são apenas nações. As pessoas em nosso país, as pessoas em nossa cidade, as pessoas em nossas ruas não querem saber de Deus, dão as costas para Deus. E quando isso acontece, Deus também faz a mesmíssima coisa que fez com o povo de Israel. Deus nos entrega nas mãos daquelas dos inimigos, para que nós aprendamos uma lição de que Ele é Deus e que nós temos que obedecê-lo, e que nós temos que nos curvar aos seus mandamentos. E em seguida, para encerrar esta mensagem, Deus diz nesta conversa maravilhosa com Gideão. Aleluia! Conversa é essa que Ele quer ter comigo e com você todos os dias. Ele diz assim, bendito é o nome de Jesus. Então o Senhor olhou para ele, oh coisa boa, quando Jesus olha para nós, aleluia, aleluia, creia pela fé, que Ele está lá do céu olhando para esta igreja, que Ele está lá do céu olhando para a sua situação, que Ele está lá do céu olhando aonde você está não está no templo em Brasil 5, mas você está aí na sua casa adorando, crendo, aleluia, louvando ao Senhor nosso Deus. Ele está olhando para você, como olhou para Gideão. E quando Deus olha para nós, Deus tem sempre uma palavra para a nossa vida, aleluia. E Ele olhou para Gideão e disse, vai nesta tua força, glória a Deus, e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu. Oh, coisa boa, bendito é o teu nome, Jesus. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, aleluia, antes de ir para a glória, Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, assim como Deus mandou Gideão vencer os midianitas, Deus manda a sua igreja pregar o seu evangelho, porque somente a mensagem do evangelho de Jesus é quem pode converter as pessoas para o Senhor nosso Deus, de tal modo que ela reconheça que isto que está acontecendo é a mão do Deus Todo-Poderoso pesando sobre os pecadores. Mas nós temos que entender que aquilo que sucede ao injusto também sucede ao justo. Só que a diferença é que o justo, ele reconhece que é Deus operando, e ao invés dele blasfemar, ao invés dele reclamar, ao invés dele murmurar, ele vai adorar, ele vai louvar a Deus, ele vai continuar servindo a Deus do mesmo jeito, aleluia, como nada tivesse acontecido, porque ele sabe que a providência de Deus está chegando. Como diz aquele hino, tem coisa boa chegando, aleluia. Portanto, minha querida igreja, permaneça firme, alegre, não se deixe abalar por essas coisas que estão ao seu redor, porque coronavírus veio, mas coronavírus vai passar, porque Deus não desampara os seus e também não desampara a terra. Ninguém vai destruir a terra e nem o ser humano, se Deus não permitir. A vontade do diabo é essa, destruir todo mundo. Muita gente, infelizmente, vai morrer como morreu em várias épocas da nossa história por causa de pestes. Mas o ser humano ainda não será destruído porque Jesus ainda não veio. Ele vai vir, estamos esperando Ele agora. O importante é que você seja varão valoroso, varoa valorosa, e que você continue fazendo a obra de Deus, porque Deus nos enviou para pregar a sua mensagem na terra e adorá-lo, e assim nós teremos a grande vitória como teve Gideão sobre os midianitas. E não foi com muita gente, foi com 300 que ele venceu a guerra, e nós vamos vencer também na nossa pouca força, mas força, bendita é o nome de Jesus, vida de Deus. E por isso, querida igreja, Deus te abençoe, Deus te guarde, e que você possa guardar essa palavra e você permaneça contribuindo com os seus dízimos, com as suas ofertas, para que nós possamos continuar com os nossos templos, ainda que não abertos, mas os nossos templos funcionando, ajudando o nosso pastor presidente, pastor Lins, o nosso vice-presidente, pastor Robenildo, para que nós possamos cumprir com as nossas responsabilidades, com os aluguéis, com a água, com a luz e com outras necessidades que a obra ela necessita e precisa. E assim vamos continuar irmanados e unidos em nome de Jesus. E eu termino fazendo uma rápida oração por todos nós.
Pai bendito e eterno, no nome de Jesus, teu Filho, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos juntos, não fisicamente, mas em espírito, com os teus servos, meditando na tua palavra, sabendo que és o Deus que não nos desamparaste, Senhor. É verdade, estás castigando as nações, mas nós pedimos a tua misericórdia, para que o teu socorro chegue como chegou naquele dia, a vida de Gideão, para que possa nos escolher e através de nós fazer uma grande obra e nós sermos vencedores para a glória do teu nome. Nós sabemos que tu nunca nos desamparaste, Senhor, e cremos nisso, e por isso estamos te orando e pedindo a tua graça e pedindo que nos dê força para passar por esse momento de grandes aflições e tribulações, e pedimos a tua misericórdia sobre a nossa nação, nosso estado, nossa cidade, nosso bairro e por todas as pessoas, Senhor, no mundo inteiro, porque tu és um Deus cuja benignidade dura para todo sempre, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Assim que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja de Jesus, e todos dizem amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.